Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Acho que todo mundo, tem momentos em que tá se sentindo de uma determinada maneira e isso faz com que a gente queira ler um determinado tipo de livro. Já aconteceu comigo várias vezes, imagino que com vocês também, de terminar de ler um livro em que eu penso, putz, até achei o livro bom, só que nesse momento não funcionou pra mim, não combinou com aquilo que eu precisava. Então eu decidi selecionar alguns tipos de humores ou de momentos específicos mesmo e mostrar os tipos de livros que eu gosto de ler em cada uma dessas situações. Vale dizer que não necessariamente é assim que eu escolho as minhas leituras, até porque na hora que eu vou ler, eu não sei dizer como vai ser aquele livro, qual que é o teor daquele livro e se combina com a emoção que eu tô sentindo. Às vezes eu até tenho um chute, tenho um palpite de esse livro parece ser assim, pode ser que agora funcione bem pra mim. Geralmente eu escolho as minhas leituras de acordo com o que eu realmente tô afim de ler naquele momento, uma sinopse que chamou minha atenção, um livro que eu já tô postergando ali há muito tempo, uma leitura que eu preciso fazer naquele instante, enfim. Essa conexão, de emoções e momentos com livros é uma relação que eu faço mais, na verdade, depois de ter tido aquela percepção de, putz, eu tava me sentindo de tal jeito e essa leitura casou perfeitamente com aquilo que eu tava sentindo, do que ser algo prévio, do que ser um fator de escolha, tá? Então vamos lá. A primeira situação que eu separei aqui, ou emoção no caso, é de quando eu estou me sentindo triste. Talvez algumas pessoas, quando estão se sentindo pra baixo, gostem de procurar leituras alegres, leituras que vão, de certa forma, combater esse sentimento. No meu caso, se eu tô realmente num estado mais melancólico, se eu tô me sentindo muito pra baixo, eu acho que ler algo muito alegre, ler algo muito feliz, não conversa comigo. Faz com que essa alegria, talvez, toda, pareça meio superficial. Quando eu não tô me sentindo legal, eu preciso me conectar com esse sentimento que eu tô tendo. Então, leituras que vão ter esse lado melancólico também vão me trazer um abraço, um conforto maior. Porque eu vou ver que aquilo que eu tô sentindo não sou só eu, não é só meu. Mas ao mesmo tempo, em que ela tem esse lado melancólico, é importante também que ela tenha uma visão inspiradora, algo que me motive a passar por tudo aquilo. Não é a tristeza pela tristeza em si. Então acho que um livro que se adequa bem a esse sentimento é o Quando Eu Te Vejo, da Holly Miller. Foi um livro que eu li no ano passado e eu me encantei. A proposta dele é um romance com um toque de fantasia, porque o protagonista ele tem sonhos, em que ele vê o que vai acontecer no futuro. Então sempre que ele ama alguém, que ele está conectado muito fortemente com alguém, ele sabe o que vai acontecer com essa pessoa, o que significa que às vezes ele tem visões, de como o futuro dele com aquela pessoa vai terminar. Então ele tenta não se envolver com alguém, porque ele não quer saber o que vai acontecer com as pessoas, ele quer ter uma vida comum. E é óbvio que ele vai se envolver com uma mulher e ele vai ter uma visão assim não tão positiva sobre o futuro dos dois. E o que eu gosto muito desse livro é porque, sim, ele é um livro triste, ele é um livro de fazer chorar, mas ele também não é aquela tristeza pela tristeza apenas, não é um livro focado apenas em desgraçar sua cabeça, suas emoções e parou por aí. Eu acho que ele é um livro que ele traz muito, sobre o que significa de fato a gente estar vivo, o que significa a gente passar por momentos mais alegres, momentos mais tristes e que as coisas passam. Sempre existe um depois de tudo aquilo. Existe um amor após um grande amor, existe alegria após a tristeza, existe tristeza após a alegria. As coisas são passageiras e é por isso também que a gente tem que aproveitar e valorizar aquilo que a gente vive enquanto elas estão acontecendo. Então eu gosto muito dessa percepção da gente reconhecer aquilo de bom que nos aconteceu, da gente valorizar aquilo enquanto está acontecendo e de que principalmente, os significados, as coisas que a gente vive, elas não residem apenas naquele momento enquanto elas acontecem. Esses significados a gente pode carregar com a gente depois, aquilo vai continuar fazendo parte da gente e é sempre possível a gente continuar vivendo novas coisas. Então, enfim. Apesar do toque de fantasia, eu acho esse livro muito cara de vida, muito cara de pé no chão. E outro livro, que me trouxe uma sensação de conforto também muito grande num momento aí mais melancólico e tal, foi o Quarentenado, com as tirinhas do Capirotinho que foram produzidas durante o período da
pandemia, então a forma do Guilherme Infante, né, que é o artista, lidar com os sentimentos da pandemia, com o momento da pandemia tão difícil. O Capirotinho, ele tem essa visão mais ácida das coisas, dos acontecimentos, uma visão muito realista, então ele traz também muitas verdades brutas, às vezes dá uns tapas na cara, mas ao mesmo tempo também me traz uma sensação muito grande de conforto, de fazer com que a gente se conecte com emoções que às vezes a gente tenta, né, deixar de lado. É o lembrete, né, de que essas emoções, essas complexidades todas formam quem a gente é, são naturais, fazem parte de quem somos. Como eu falei, eu acho que é uma visão muito acolhedora da vida como um todo. Momentos que eu tô feliz, que eu tô alegre, eu quero ler livros também alto astral, é quando eu mais tô assim no clima de ler algo leve, divertido, é quando o humor mais vai funcionar pra mim. E eu selecionei aqui também 2 livros que tem um humor muito grande, que foram leituras deliciosas que eu devorei. Uma delas, o De Olho Nela, da Kate Stayman London, que eu também já falei bastante aqui no canal desde que eu li no ano passado. Ele traz como protagonista uma blogueira plus size, que ela critica um programa, um reality show de relacionamentos, né, pela falta de representatividade. Então ela acaba sendo convidada para ser a protagonista da próxima edição desse programa. E aí ela vai ter vários caras disputando por ela. E além da história prender muito a gente, de deixar a gente querendo saber o que vai acontecer com a protagonista e tal, ele tem uma narrativa muito dinâmica, uma narrativa que traz a perspectiva dela, tem narrativa de redes sociais, a narrativa do próprio reality show, né, como um roteiro do programa, discussões no Twitter, tem podcast comentando o programa. Então ele é um livro muito dinâmico mesmo, né, com várias perspectivas diferentes, vários olhares, coisas que compõem essa história. E ao mesmo tempo ela não deixa também de entregar, né, o coração quentinho de um romance super fofo e super gostoso da gente acompanhar, e que até o final do livro eu ficava, meu Deus, gente, o que vai acontecer? Com quem ela vai ficar? Ela vai ficar com alguém? Ela vai ficar sozinha? O que vai acontecer aqui? E aí, comédia romântica nacional, Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. Eu amo esse livro. A gente tem como protagonista a Isadora, que ela toma um pé na bunda, e aí, como ela precisa fazer um trabalho de faculdade, ela tá fazendo jornalismo, ela assume o pseudônimo Valentina, ela cria um blog em que ela vai fazer o experimento social de ficar com um cara diferente de cada signo, pra ver se de fato os astros influenciam aí nas relações. É um livro também muito divertido, que ele traz várias referências, né, pra quem tá em São Paulo. Como a Isadora estuda na USP, eu li na época que eu tava fazendo letras, então também era um cenário muito conhecido pra mim, o que me deu aquela sensação também de conforto, de aconchego, de ver algo ali que eu conheço, cenários próximos de mim. A Rai Tavares, ela tem um humor também sensacional, eu adoro as piadas que ela faz, o toque político que ela coloca, então as várias observações muito certeiras ali também. E de novo também é outro romance fofo de deixar o coração quentinho. Indo aqui mais, na verdade, pra um momento, não tanto uma emoção, é o momento antes de dormir. Eu gosto de leituras relaxantes, né, que vão tranquilizar a minha mente, vão me tranquilizar interiormente pra eu conseguir pegar mais no sono e dormir logo. E pra isso eu tenho buscado livros de autoajuda. Quando eu encontro aqueles que realmente conversam comigo, estão sendo leituras bem interessantes que estão cumprindo principalmente esse propósito aí, né, de me acalmar, de me tranquilizar e de trazer mensagens positivas também. Os 2 últimos que eu li, que são um pouco mais nessa linha, é o Autocompaixão, da Kristin Neff, que ela vai trazer esse olhar, então, mais gentil sobre nós mesmos, da gente reconhecer que sim, sofrimento, situações difíceis fazem parte da vida, e a melhor maneira que a gente tem de lidar com essas situações não é a gente fingir que elas não existem, mas sim reconhecer a existência delas, acolher esses momentos, ser gentil com a gente, no sentido da gente acreditar que a gente pode sim estar passando com aquilo, pra só então a gente ter maneiras de lidar, digerir, processar e seguir em frente. E o outro livro, na verdade, ele não necessariamente é um autoajuda, né? Mas ele tem muitas passagens ali que me trouxeram uma sensação de conforto semelhante aos autoajudas que eu li, que é O Caminho do Artista, da Julie Cameron. Na verdade, esse é um curso que a Julie Cameron desenvolveu para desbloquear a criatividade de artistas, né? Pessoas que trabalham com criatividade de modo geral. Na verdade, ele se aplica não só a artistas, mas a qualquer pessoa. A defesa que ela tem no livro, né, que a criatividade, ela tá muito ligada a uma questão de espiritualidade, de uma energia, de uma força maior. Ela não tenta trazer o lado religioso pra não fechar, né, simplesmente numa crença, mas ela pensa na criatividade como essa conexão com uma energia, com uma força maior, e que, portanto, ela é algo natural a todos nós, e que a gente deve permitir esse fluxo de energia para fazer com que as coisas na nossa vida como um todo caminhem, né, que a gente tem várias ferramentas, às vezes, para bloquear essa criatividade, muitas vezes ferramentas externas ou pensamentos, né, do tipo, eu não deveria fazer isso. Enfim, uma leitura muito interessante, tem vários trechos ali que também me deram vários tapas na cara, que ela cumpriu muito bem também
também esse papel aí de me relaxar em vários sentidos antes de dormir. Indo aqui pra uma outra emoção, mas quando eu tô naquele momento assim, me sentindo muito segura, muito bem comigo mesma, muito confiante, aquela sensação de eu posso fazer qualquer coisa que eu me proponho a fazer, sabe? Aquela coisa meio like a boss. Nesses momentos, né, eu acho que é quando eu tenho uma abertura ainda maior pra encarar leituras que sejam mais desafiantes, talvez, né? Livros que vão exigir mais de mim, uma atenção maior, uma interpretação maior. Livros que podem, talvez, serem um pouco mais lentos, né? Justamente porque eles vão exigir esse esforço maior de quem tá lendo. E eu separei 2 livros aqui também que eu acho incríveis. Um deles é O Ponte, da Charlene Tell. Tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal em que eu falo com mais detalhes e eu aconselho que vocês assistam, porque eu acho que é uma obra aqui bastante complexa também. Se passa em Singapura, em 3 gerações diferentes. Em cada geração a gente tem uma diferente década e a narrativa pela perspectiva de uma diferente mulher. E a gente vai ver então como a vida dessas 3 mulheres está conectadas. Tem muito aquela coisa de aquilo que não foi resolvido em determinado momento, quanto aquilo afeta a vida de outra pessoa. Ele é muito focado então nessas relações que elas têm entre elas e as relações que elas têm com elas também, aspectos psicológicos. Ele traz como pano de fundo Singapura em diferentes momentos da história também, e é muito diferente a gente observar essas transformações com o passar do tempo. A gente vê muito também a questão da globalização sendo exercida e aquele cenário que às vezes era mais particular, de repente ficando algo mais geral, algo menos específico, justamente, né, pela questão da globalização com o passar dos anos. Ele é um livro cheio de metáforas, cheio de símbolos, que de novo foca muito nas protagonistas. E outra leitura que é um livro incrível e que foi muito desafiador é o Amada, da Toni Morrison. Ele se passa então após o período de Guerra de Secessão nos Estados Unidos, após o período de fim de escravidão. Ele traz como protagonista a Seth, que é uma ex-escravizada, e ela mora, né, numa casa que é assombrada pelo espírito da filha recém-nascida dela, que morreu quando recém-nascida. Ele é um livro muito desafiador, principalmente por conta da narrativa dele, que é bastante fragmentada. Ele é um livro que ele trata muito da questão da lembrança, da memória, de como é impossível, às vezes, verbalizar determinados acontecimentos por causa do horror, por causa da brutalidade com que aquilo aconteceu, como uma forma de proteção que a gente tem, né, em relação ao trauma, é não ter essa lembrança, né, tão vívida, tão real, tão exatamente da maneira de como ela aconteceu. Então por isso essa fragmentação. A linguagem da Toni Morrison é extremamente poética, ela tem uma forma muito bonita de escrever as coisas, ainda que ela esteja falando de um tema tão brutal quanto o período de escravidão. A forma de como, né, os ex-escravizados foram afetados principalmente por isso. E assim, quando a gente fala, né, quando a gente fala de escravidão, a gente não tá falando apenas da história das pessoas escravizadas, a gente tá falando também da história das pessoas que escravizaram, porque essa dinâmica de relações impacta a nossa vivência até os dias atuais. Então ele não é um livro de fácil digestão, tanto pela forma de como ele é narrado, quanto pelos assuntos que ele aborda, mas é um livro espetacular. Para aqueles dias frios, nublados ou simplesmente dias preguiçosos, né, que você só quer ficar na cama de boa, lendo seu livrinho, a minha escolha é sempre de livros que sejam envolventes, aqueles livros que eu devoro, até porque se não for assim, eu vou dormir enquanto eu estiver ali deitada. Um livro que eu devorei num dia desses de preguiça foi o Notas de Prisão e Liberdade, da Patrícia Azevedo, que ele é uma mistura aí de romance de época com toques de fantasia. Esse pano de fundo de época é mais para trazer a atmosfera da história, mais para trazer a ambientação, do que de fato trazer um período histórico detalhado. Isso não existe aí no livro. Ele tem uma protagonista que a mãe tá querendo que ela se case com o filho da melhor amiga. Elas vão, né, pra casa dessa família. Chegando lá, existe essa interação entre os dois e as coisas começam a acontecer com esse toque de elemento de fantasia, enfim. Foi um livro muito gostoso, a Patrícia tem uma narrativa muito envolvente. Como eu falei, eu devorei numa tarde porque realmente me envolveu demais. E eu gostei muito das discussões que ela trouxe ali e de como ela desenvolveu o enredo como um todo. E outro livro que eu também devorei em um dia, porque eu me fisguei completamente na narrativa, nos temas trabalhados, foi um livro assim pra mim eletrizante, foi o Na Corda Bamba, da Carly Reed, em que ele traz a história de uma babá, que é uma mulher negra, que cuida de uma criança branca, e ela passa por um episódio racista num supermercado quando ela tá com essa criança, e o livro vai abordar tanto a vida dela, quanto a vida da mãe da criança, que é a chefe dela, e as relações aqui, tanto do racismo quanto da branquitude, principalmente da culpa do branco. A autora, ela desenvolve a temática aqui de um jeito
fascinante, ela traz muito bem as nuances das personalidades das personagens, ela evidencia situações que são extremamente cotidianas e que tem as suas camadas aí também de complexidade, ela faz observações extremamente pontuais e assim também é um livro para trazer vários tapas na cara, que é muito interessante como ela aborda todas as dinâmicas aqui do enredo e principalmente como ela tem essa escrita também que é tão envolvente e que faz com que a gente mergulhe de cabeça nos acontecimentos. E aí, por último, né, quando eu tô extremamente agitada, com a cabeça a mil, pilhada, com aquela sensação, né, de difícil concentração mesmo, a melhor leitura pra mim nesse caso é não ler nada. Eu acho muito importante a gente respeitar os nossos momentos e a gente saber o quando é melhor a gente seguir em algo ou não. Quando eu tô com a cabeça assim, sem conseguir me concentrar em nada, não adianta eu forçar nenhum tipo de leitura, até porque isso vai me fazer sentir ainda mais frustrada, eu vou ter aquela sensação de como se eu tivesse que ter que ler aquele livro, isso não existe, eu não tenho que nada. A melhor coisa que eu tenho que fazer nesses momentos é fazer uma caminhada, fazer um exercício, fazer alguma outra coisa que me distraia, ver gente, conversar, fazer algo que realmente alivie ali a minha mente. A leitura não necessariamente é a melhor opção, porque além da leitura exigir um grau de concentração que eu não tenho naquele momento, a leitura faz também com que eu continue muito em contato, né, com esses meus pensamentos, as minhas ruminações internas, e não necessariamente a melhor coisa a se fazer nessas horas. Às vezes o que eu preciso é distrair, é tirar o foco do que tá dentro da minha cabeça. E a leitura meio que continua dentro da minha cabeça. Então, quando eu tô assim, a melhor coisa pra mim é não ler nada e tá tudo bem não ler quando a gente não tem disposição pra isso. E vocês, quais são os melhores tipos de leituras pros determinados momentos de vocês, dos livros que eu indiquei aqui, quais vocês leram, vocês têm curiosidade de ler também? Vocês são como eu ou esses momentos que eu selecionei exigem leituras diferentes pra vocês? Contem pra mim nos comentários. Pra quem gostou desse vídeo, eu peço por favor que deixem a curtida de vocês, isso ajuda muito no meu trabalho, me ajuda a sinalizar também que vocês gostaram desse tipo de vídeo, muito obrigada por isso. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.